Boa noite, irmãs, irmãos. Vamos dar os avisos. A contação de histórias para as crianças acontece paralelamente às palestras da noite, às quartas à noite, na saleta ali ao fundo. A doação de cestas básicas é solicitada para posterior distribuição às pessoas assistidas pela equipe de assistência aos carentes. Não necessariamente precisa ser uma cesta básica, né? Vocês podem trazer 1 quilo de alimento que vocês puderem, o que puderem colaborar, tá? A realização de rifas ocorre para fins de angariar fundos para a reforma das salas de passes. Nós recentemente fizemos o sorteio da rifa, né, que era de uma batedeira. Não levaram a batedeira, a pessoa não veio ainda buscar, tá lá ainda a batedeira, ó. Agora, posteriormente, a gente vai fazer... Até o final do mês ela veio, eu coloquei lá no... E depois nós vamos fazer da cafeteira. Por enquanto, já saiu a batedeira e uma toalha de mesa. Os estudos das obras básicas ocorrem em dias e horários pré-estabelecidos. Informações na biblioteca. Nós vamos começar um novo grupo de estudo doutrinário nas segundas-feiras, às 10 horas da manhã, a partir do dia 2 de junho. Então, é o Livro dos Espíritos. O pré-requisito é a partir dos 14 anos de idade até o centenário. Quem quiser, né? É só se inscrever, é presencial, só se inscrever ali na biblioteca. Então, a biblioteca possui livros para empréstimos, bastando preencher a ficha de associação e pagar o valor único de adesão. Livros à venda com valores acessíveis. Geralmente, naquela estandezinha tem livros em promoção. O atendimento fraterno é realizado com agendamento prévio e acontece meia hora antes dos trabalhos da casa. Também é para pegar informações ali na biblioteca. E solicita-se que durante os trabalhos da casa os telefones sejam colocados no modo silencioso ou mudo. Boa noite. Então, vamos iniciar nossas atividades da quarta-feira à noite, fazendo a nossa leitura, pedindo a permissão do mentor da casa e o interexorçamento da equipe para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que também é necessária levar para nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo da caridade, vamos iniciar as atividades da quarta-feira à noite. O irmão Egídio de Torres vai fazer a explanação, a irmã Rosa vai fazer a leitura do Evangelho e a irmã Ida a irradiação para os lados. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos a uma leitura, então, edificante. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Sendo o homem o depositário, o gerente dos bens que Deus entrega em suas mãos, será cobrado severamente sobre o emprego que tiver feito deles, em virtude de seu livre arbítrio. O mau emprego consiste em usá-los apenas para a satisfação pessoal. Por outro lado, bom é o emprego sempre que resulta de um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício a que se impõe. A beneficência é apenas um modo de aplicação da fortuna. Alivia a miséria atual, apazigua a fome, preserva do frio e dá um asilo àqueles que não o têm. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria, sendo sobretudo nisso a missão das grandes fortunas, no fato de tornarem possível a execução de todo tipo de trabalhos. E mesmo que pudessem tirar disso um proveito legítimo, o bem que fizeram não seria menor, pois o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre satisfeito em poder dizer que ganhou o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada.
A fortuna concentrada numa mão deve ser como uma fonte de água viva, que derrama em torno de si a fecundidade e o bem-estar. Ó vós, ricos, se a empregastes seguro os desígnios do Senhor, vosso coração será o primeiro a matar a sede nessa fonte benfazeja. Tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma, em lugar dos gozos materiais, do egoísmo, que deixam um vazio no coração. Vosso nome será bendito na terra, e quando o deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, vem alegrar-te com teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que escondeu na terra, o homem que lhe fora confiado, não é a imagem dos avarentos, nas mãos dos quais a fortuna é improdutiva. No entanto, se Jesus fala principalmente de esmolas, é que aquele tempo e no país onde vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram mais tarde, e nos quais a fortuna pode ser empregada de maneira útil para o bem geral. A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi, dai esmola quando isso for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, para que aquele que a recebe não se envergonhe dela. Fenelon Angel, 1860. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. A todos, queridos irmãos encarnados e desencarnados. Nós agradecemos a felicidade de estarmos formando parte desta grande família, que possamos então fraternalmente trocar ideias e pensamentos para fortalecer-nos na caminhada evolutiva. Agradecemos profundamente ao nosso Criador, a Deus, nosso Pai. Agradecemos ao Cristo, que passou entre nós como Jesus, o Nazareno, e que nos trouxe exemplos que são eternos, que regem todos nós, criação divina. Que possamos então abraçá-los fraternalmente, como dissemos, passar um minuto, um momento de entendimento, de compreensão e tolerância. Meus queridos amigos, nós trouxemos um tema em que, como todos os temas de nossa existência, fazem a nossa convivência. O título de estudo é sobre os julgamentos. Isso é o que nós, de praxe, fazemos constantemente. Nós julgamos. Ou condenamos ou absolvemos. Somos benignos ou malignos. Nós sempre, o que for, nós achamos certo, errado, bom, mal, belo, escuro, não é? Mas nós precisamos entender de que tudo isto parte dos nossos pensamentos. E o pensamento, ele é ação. Não podemos dizer, eu penso e passou. Não. Eu penso e eu emito uma vibração. Para onde? Para a eternidade. E esse pensamento, que é ação, atinge o propósito, aquele que nós criamos. Então nós precisamos ter muita atenção e lembrarmos
o nosso mestre: vigiai e orai. Isso é muito importante para todos nós, para que nós possamos fazer deste mundo aquilo que Deus, nosso Pai, espera de nós. Que nós façamos deste mundo um ponto de convivência harmoniosa, em paz e em sintonia com sua lei, cumprindo a lei, que é o mais importante, porque a felicidade que Salomão já nos falava, a felicidade que não é deste mundo, e que Jesus, o Cristo, nos disse claramente de que reside em nosso coração, essa felicidade é construída por cada um de nós. Então, nós não podemos responsabilizar o nosso próximo pela nossa felicidade. Nossa felicidade é construída por cada um de nós. Ah, não, mas eu não sou feliz porque fulano fez isso para mim. Não. Eu aceitei. Eu provoquei. Eu sou o causante. Não tenha dúvida. E mais, se eu não sou feliz ainda, é porque ainda não passei pelo crivo da razão e compreendi o motivo real. Porque nada acontece por acaso, espontaneamente. Né? Tales assim que Deus, o nosso Pai, rege a sua criação cósmica por uma só lei. A lei de causa e efeito. Né? Mas nós aí temos que desenvolver os instrumentos que o Pai colocou em cada um de nós na criação. São capacidades infinitas. O próprio Jesus, o Cristo, nos disse de que nós somos deuses. Quando nos disse isso, não nos coloca no lugar de Deus. Não. Ele nos disse que nós somos nascidos, criados de Deus. Portanto, nós somos de origem divina. Se eu sou uma centelha divina, eu tenho origem de Deus. E se Deus é amor, eu sou amor. Preciso, sim, desenvolver essa capacidade. Esse amor está em mim. Mas eu preciso quebrar com todas as entrâncias, todas as tortuosidades que eu fui escolhendo na minha caminhada. Eu escolhi situações que no momento eram de meu interesse. E assim então nós chegamos ao quê? Ao instrumento que nós queremos conversar. É o julgamento. Nós julgamos de que isto é de meu interesse, que pode ser interesse de meu próximo. Mas quando eu quero mais do que o meu próximo, eu cometo falhas, às vezes são erros, que se podem corrigir. Mas quando eu opero uma falta, quero me impor sobre meu próximo, prejudicando ele, sabendo que para mim não é necessário, questão que nós ainda não desenvolvemos claramente. Alguém pode me dizer com tranquilidade, com serenidade, eu sei quais são minhas necessidades? Pode ser que conheça as necessidades materiais, mas a necessidade da alma, nós estamos aqui fraternalmente fazendo o quê? Estudando, para auscultar em nosso interior quais são nossas necessidades e colocá-las no devido lugar, sem prejuízo do meu próximo. Então, nós precisamos sim fazer um julgamento, e agora nós vamos ver o que nos disse
o Evangelho segundo o Espiritismo, porque muitas vezes confundimos. E vejamos, no capítulo Os que são misericordiosos, ele nos traz nos 3 últimos temas, ou perguntas, são de São Luís, espírito excelso, que dita muitas mensagens para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, e não só no Evangelho há citações. Há também na Revista Espírita excelentes leituras direcionadas e escritas por pensamentos de São Luís. Então, na primeira pergunta que eu quero citar, todos certamente já tiveram contato com ela, mas ela que fortalece o nosso estudo. Ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém, que ninguém tem o direito de repreender ao seu próximo. Então nós perguntamos, poxa, mas se eu não posso julgar, então não posso repreender ninguém, qual é a minha função evolutiva então? Qual é a função evolutiva de nós na sociedade? Não. O que o Evangelho nos disse a nós é exatamente de que nós devemos, é um dever nosso, perceber os erros que acontecem, as situações que acontecem na nossa vida. E devemos sim valorizá-los. Entenda-se, valorizá-los. Mas não por isso utilizá-los em prejuízo de nosso próximo, para denegri-lo ou para prejudicá-lo. Então, nós precisamos ter clareza de que o julgamento final, moral, é o julgamento da lei natural. Mas nós avançamos no caminho e quando fazemos uma observação, nós, lamentavelmente, caímos no ponto materialista de condenar ou absolver. E isso não favorece ninguém. O que nós precisamos é observar o que está certo do que está errado. Separar o joio do trigo ao exemplo de Jesus. E, através do bem, nós fazê-lo levedar. E ao mal, simplesmente esclarecer. Para quê? Para que ele não venha em prejuízo do próximo, nem de mim como indivíduo. Sem esquecer de que é muito importante que nós vejamos se esse fato determinado, ele me prejudica a mim, então eu devo evitar que ele seja praticado na direção de meu próximo, de meu semelhante. Essa é a tarefa moral minha. Esse é o cumprimento do dever. Agora, se eu, sabendo que isso pode me prejudicar, e eu deixo que seja praticado no meu próximo, o meu semelhante, eu estou provocando situações totalmente negativas e que isso vem me prejudicar a mim próprio. Porque eu fico lançando a lei de causa e efeito na minha caminhada. Eu sou causante e, portanto, sou responsável pelas consequências daquilo que está acontecendo. Então, o julgamento, ele tem que ser tratado com sabedoria. Nós precisamos passar pelo crivo de razão. A doutrina dos Espíritos é exatamente um tratado fundamental de quê? De razão. Se nós passarmos todos os fatos de nossa vida pela razão, muitos deles nós não praticaríamos.
mesmo os mais pequeninos, que nós muitas vezes dizemos, mas isso não significa nada. E às vezes são exatamente esses pequenininhos que provocam as situações mais delicadas. Analisemos o nosso relacionamento diário, no nosso lar, na nossa escola, na nossa sociedade. Em distintos lugares, os pequenos detalhes são os que prejudicam. Aí lembremos o caminhante do deserto. Né? Não é o deserto que prejudica o caminhante, o beduíno. Né? O que é isso que prejudica ele? É aquele grãozinho de areia que entrou nas botas e ele não tira. Né? É aquela que na caminhada ele vai fazendo o quê? Aquela famosa bolhazinha, né? E ele derrota. O deserto derrota o caminhante por um grãozinho de areia. Então, meus amigos, entendamos, nós precisamos vigiar e orar conforme o Cristo Jesus nos solicita. Então, nosso julgamento tem que ser nas pequenas coisas como nas grandes. Mas o julgamento de escolha entre o certo e o errado. E não o julgamento de condenação ou absolução. Nós fazemos o julgamento de fora, mas nós dificilmente fazemos o julgamento interior de quais são as minhas macelas, meus erros, minhas faltas. Então vejamos, quando a citação que faz o Evangelho nos traz Mateus falando do julgamento, quando nos disse, não julgueis para que não sejais julgados. É dizer, aqui fica claro que o julgamento, ele é perigoso. Por quê? Porque nós temos que saber, termos moral, estrutura do bem para podermos dizer certo ou errado. E se não vejamos, Jesus, o Cristo, ele distinguiu o certo do errado. E isso que seria? Isso seria passar a mão como nós fazemos, né? Perdoar sem consequência? Não. Jesus colocou o certo e o errado energicamente, com carinho, com amor, abraçando, mas nunca ele agrediu. Ele colocou a cada um de nós como irmãos em humanidade junto a ele. Então nós precisamos trabalhar dessa forma, sermos caridosos, amoráveis, fraternos e racionais. Então, o que não diz? Não julgueis para não seres julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida que useis, com essa vos medirão. Então, se nós podemos sim encontrar as coisas certas e as erradas, mas isso não significa de que nós venhamos condenar, que nós venhamos dizer está perdoado ou não está perdoado. Nós não temos esse poder, porque nós não conhecemos as causas que levam a ninguém a cometer um erro. Nós podemos citar infinidade de situações de convivência em que nós vemos aos nossos olhos há um fato errado, mas nós não conhecemos a causa. Nós não sabemos, às vezes milenarmente, vem se trazendo uma situação e eclode conforme a maturidade dos integrantes desse fato, o momento de maturidade para eles provarem, para eles espiarem as suas situações,
E para nossos olhos, né, que são limitados, nós achamos que isso é uma atrocidade. Mas, às vezes, essa chamada atrocidade por nós, né, é exatamente o ponto de liberação desse fato ante a lei. Né? Por exemplo, nós podemos, nos seus infernos, nós encontramos um fato rapidamente relatado de um espírito que se manifesta e que ele havia sido no seu desencarne enterrado vivo. Então, ele se manifesta na sessão, está isto na Revista Espírita e no seu inferno, muito em especial no seu inferno. O que acontece? Ele, quando se manifesta, explica claramente de que essa situação ele próprio havia escolhido. Por quê? Porque em encarnações passadas ele havia emparedado a esposa dele. Então, para ele se redimir ante a lei de causa e efeito, ante a lei, ele solicita isso. Se nós formos analisar, nós vamos dizer que injusto enterrar um vivo, né? É dizer, ninguém viu. Como é possível os médicos, os parentes, as pessoas que integraram essa situação? Porém, em realidade estava acontecendo algo dentro da lei, justiça. Então, por isso que nós temos que ter cuidado. Não sabemos. Outra situação muito pitoresca que nós temos é a situação de nossos relacionamentos. Quantas vezes nós ouvimos um casal bem, traz um problema, há uma dissensão entre eles, nós não conhecemos, ouvimos uma pessoa, ouvimos a outra, tomamos partido erradamente, nós somos imparciais, isentos, e o que fazemos? Tomamos partido sem saber quais são a exata causa que motivou essa separação, essa dissensão. Então, nós precisamos compreender. Eu aprendi, lá no início de nossa entrada na doutrina dos Espíritos, que o dirigente da casa, Paz e Amor em Porto Alegre, o irmão José Simões de Matos, ele dizia o seguinte: se houvesse algum problema entre os companheiros, colaboradores da casa, que o mais importante que se podia fazer como dirigente era chamar um, chamar o outro, ficar ouvindo um acareamento. Para quê? Para que a verdade surja e dessa verdade ambos obedeçam. Por quê? Porque um tem razão, o outro tem também uma partezinha. Surge a terceira ideia e ambos vão respeitar essa ideia e se faz a paz. Isso seria muito bom de que nós praticássemos. Isso, em especial, nossos filhos, nossos netos, que é comum terem dissensões entre eles, fazer isso. Por quê? Porque isso traz a noção de união. Veja aquilo que nós dissemos. É dizer, um dá uma opinião, o outro dá outra opinião, se escolhem as melhores partes de cada ideia, a terceira é melhor que as outras duas individuais. E, portanto, se provoca o sentimento de união, o sentimento fraternal. E esse deverá ser nosso caminho na atualidade. Para quê? Para que venhamos construir, cada um de nós, nos regenerando, construir o mundo de regeneração que tanto anelamos, né? Porque o mundo de regeneração, ele não vai ser entregue para nós, nem nós sermos levados ao mundo de regeneração. Nós deveremos construir esse mundo de regeneração. Como? Nos regenerando. Assim, neste momento em que estamos estudando fraternalmente, nós estamos caminhando na regeneração. Não somos regenerados, mas estamos nos regenerando. Por quê?
porque estamos querendo fixar em nós os conhecimentos da verdade, os conhecimentos da lei natural. Cada um de nós está com esse pensamento efervescente, criando ideias, resolvendo problemas, enfim, esclarecendo-se. Então, esse é o caminho da regeneração. O problema para nós seria que hoje nós estivéssemos desligados. Aí sim, nós estamos em realidade gastando tempo. Então, nós aí sermos, ao dizer de Jesus, homens mortos. Porque aquele que não produz através dos pensamentos é um homem morto. Né? Ele tem que ser que? Vida. Essa vida que é ativa, é amor, é fraternidade, é vontade de se abraçar. Então, meus irmãos, nós encontramos aqui que Lucas, ele fala também a respeito do julgamento, mas ele fala um pouquinho diferente. E é interessante porque outro ponto de vista, sabendo que Lucas, ele não conviveu com Jesus. Mateus sim, conviveu ao igual que João. Lucas e Marcos não. Mas eles anotaram, pesquisaram, arrecadaram conhecimentos da passagem de Jesus. E aí eles, quem sabe, com um ponto de vista mais incisivo, nos trazem o seguinte pensamento. Lucas, no capítulo 5, no versículo 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgado. Ponto. Aí são iguais. Mas agora ele chama a atenção o seguinte. Não condeneis e não sereis condenado. Aqui ele foi mais incisivo. Porque o outro, com Mateus, ele deixa como histórico que era, ele deixa mais para a compreensão geral. Mas Lucas, ele vai ao âmago da questão. Porque nós condenamos. Normalmente, nós vemos o lado errado das coisas. É uma tendência que vem de quê? Da nossa inferioridade. Nós estamos crescendo. Nós temos que nos reconhecer. Se vivemos um mundo de provas e expiações, onde o mal prepondera sobre o bem, e nós queremos passar para um mundo de regeneração, onde o bem preponderará sobre o mal, nós temos que compreender de que mesmo no mundo de regeneração, o mal estará presente em nossos pensamentos. E só quando chegarmos aos mundos ditosos é que nós viveremos o bem pelo bem. Então tenhamos cuidado. É bom saber que estamos a caminho, mas a caminhada é longa. E ela exige que esforço, boa vontade, e assim então viver intensamente. Mas então ele nos disse, Lucas, assim, não condeneis e não sereis condenados. E nos dá o recado de Jesus, perdoai para ser desperdoado. Então, quando nós recebermos uma ofensa, nós não temos que condenar. Nós temos que entender de que essa ofensa, para nós, ela é um instrumento de melhoria. É aquele entendimento de compreensão para aquele que nos ofende. Perdoar significa não revidar vibratoriamente. Nós precisamos neutralizar. Essa grande fórmula para nós. O espírita, ele não deve ser o eco que se prolonga e que passa de voz em voz. O espírita, ele tem que ter consciência quando chega a situação e deve ser o ponto de neutralização. Por quê? Porque eu faço através da razão. Vejam que eu estou insistindo na palavra razão, porque é o instrumento que Deus nos dá através da inteligência para que nós venhamos melhorar.
O sentimento é aquilo que nasce em nós de unir. Mas como é que nós podemos nos unir se nós não usarmos a inteligência e racionalmente façamos escolhas que não nos prejudiquem e que não prejudiquem o nosso próximo? Que seria o quê? Um mandamento maior. Um mandamento maior que diz: ama a Deus por sobre todas as coisas, mas até o próximo como a ti mesmo. Então, já encontrei pessoas equivocadas que pensam de que primeiro tem que amar para fora, para depois se entender e amar-se a si próprio. Não. Primeiro tenho que amar-me para reconhecer o Criador. E reconhecendo o Criador, eu reconheço a irmandade que existe nos meus semelhantes. Como posso amar se eu não me amo? Eu não sei o que é amor, então. Se eu não me amo, não sei o que é amor. Então eu preciso me reconhecer, me conhecer. Aí nós chegamos a Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Aí é que está a razão de tudo. Se nós não nos conhecemos, esse eu te amo é vazio. Ele não chega a seu final, não chega a seu propósito. E nós precisamos entender, como dissemos no início, todo pensamento é lançado à eternidade. Não há distância, né? Porque a eternidade não é espaço nem tempo. Não existe espaço e tempo na eternidade. Nós somos espíritos. Não há espírito grande ou espírito pequeno. Há espírito desenvolvido ou não. Por quê? Porque nós somos amor. E o amor é adimensional. Ele se sente, ele se vive, mas não conseguimos descrever. Alguém consegue descrever, né, essa beleza quando nós abrimos os olhos aos céus, nessas noites estreladas, e ver a grandiosidade? Todas as palavras ditas não expressam aquilo que nós sentimos, aquela emoção que nós sentimos, aquela vibração, melhor que emoção, porque a emoção é delicada, né? Muitas vezes a emoção nos leva a erros. Então nós temos que ter muito cuidado. É o sentimento que temos que desenvolver. Então, isso é indescritível. Mas esse é o sentimento que surge em nós quando amamos, quando nos integramos à criação e nos reconhecemos. Aí, nós, cada vez que encontramos um irmão, independente de cor, independente de vestimenta, independente de nacionalidade, nós sentimos que ele se integra a nós, independente de seu desenvolvimento intelectual ou cultural. O importante é sentir de que há nesse ser um irmão nosso. Então, meus irmãos, procuremos seguir o entendimento de que o julgamento não pode entorpecer nossa caminhada. Nós devemos aprender a trocar o julgamento de condenação e absolução para quê? Para aquela observação de aprendizado, de melhoria, de avanço, de desenvolvimento das nossas sensibilidades, ao dizer de Emmanuel: quem desenvolve a sua sensibilidade está caminhando, né, no desabrochar do amor divino. Então nós, meus irmãos, vamos trabalhando aos poucos exatamente o sentimento e a sensibilidade de estarmos sempre unidos. Sabemos que ninguém de nós neste mundo, neste plano, né, de provas e expiações é perfeito, mas todos nós unidos somos perfeição.
E quando Jesus nos disse, sede perfeito como perfeito é vosso Pai, que está nos céus, nós precisamos entender de que se nós damos o melhor que nós temos, na máxima das forças que pudermos, estamos sendo perfeitos. A cada instante, nossa perfeição, ela vai se ampliando. Na medida que nós vamos crescendo mentalmente, que nós moralmente vamos nos aperfeiçoando, nossa vibração se expande. Essa perfeição, o tamanho desse campo mental é a perfeição. Deus é infinito. Não vamos comparar nunca com Ele, mas sim na intenção. E essa intenção é a motora, a expressão de nossos pensamentos. Portanto, o chamamento é que nós amemos uns aos outros como Jesus nos ensinou. Que possamos incondicionalmente termos relações de amor, de fraternidade. Nós viemos esporadicamente aqui, mas vocês não têm ideia. Eu estava aqui observando a chegada de cada um de vocês, a alegria interior que se sente em cada um quando vai chegando, e aquele abraço apertado, simples, que cada um expressa de vocês. É uma coisa bonita, é algo que nós precisamos continuar na rua, continuar em cada momento de nossa vida, porque Kardec nos chama a atenção. A fraternidade, ela também é um exercício de repetição. Muitas vezes nós ficamos meio acanhados porque nós conhecemos pouco. Mas na medida em que você vê esse entrar e fraternalmente se apertarem, isso é um abraço vibratório que nós devemos cada vez mais explorar em todos os momentos de nossa vida. É isso que alimenta o quê? O fazer do orbe terrestre um mundo de regeneração. É assim, nos amando uns aos outros, mesmo que vivemos em distintos lugares. Mas esse abraço, ele tem que ser contínuo, a partir de nossa família. Nós temos que fortalecer a família, que tão machucada está. Nós precisamos juntar as peças, porque juntando as peças, nós vamos fazer deste mundo o mundo que Jesus anunciou para nós. Que nós temos em nosso coração a morada de Deus e que nós podemos espargir, podemos dividir um com os outros. Meus queridos irmãos, essa é a mensagem que nós tínhamos para dar. Obviamente, se poderia falar muito mais sobre julgamentos, mas nós precisamos entender de que temos que deixar de condenar, temos que deixar de diferenciar, e mais ainda, se nós não tomarmos partidos, se nós não formos de um lado do outro, nós estaremos unindo. Agora, se nós tomarmos partido, nós não estamos negando Jesus, porque Jesus quer de todos nós o abraço de amor e de paz. É isso que eu desejo a todos, queridos irmãos. Muita paz, harmonia e amor nos seus lares. Hoje sim. Que assim seja. Nós vamos para a realização dos lares, que você concentre para enviar o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Neste momento, queremos agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, a essa equipe memorável de Eurípides Barçanufo, pela oportunidade da reflexão, do estudo. E queremos, Jesus, aproveitar este momento que estamos
ligados à espiritualidade e que o mundo espiritual está todo a nosso favor. E orar. Orar por aqueles que já partiram para a verdadeira vida. Aqueles nossos irmãos que colocamos nas caixinhas, os desencarnados e os encarnados, que eles recebam todas as nossas energias, os nossos desejos de cura, de harmonia, de evolução. E os nossos entes queridos, que já partiram antes de nós, que eles tenham a certeza que um dia estaremos todos juntos, no mundo espiritual ou aqui na Terra, como for necessário, para crescermos, para aprendermos a nos amar verdadeiramente. Obrigada, Senhor. Queremos neste momento orar pelos nossos irmãos que se encontram em um leito de dor, nos asilos, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, na rua. Os nossos irmãos que não têm um lar, que essa equipe memorável de Eurípides Barçanufo possa se deslocar e acolher esses nossos irmãos. E que todos aqueles que não te conhecem, Jesus, possam te encontrar num abraço fraterno, num atendimento fraterno, num acolhimento fraterno. E que todos aqueles que se aproximem de nós, encarnados ou desencarnados, sintam a tua presença, Jesus. Queremos neste momento orar pelas nossas casas, o nosso lar. Que cada aposento da nossa casa seja magnetizado por esses fluidos de harmonia, equilíbrio, saúde e paz. E todos nós que lá vivemos possamos ter harmonia, ter solidariedade, ter resiliência, paciência uns com os outros. Porque nós sabemos que o lar, como a dizer de Emmanuel, é o cadinho redentor das almas. É lá que a gente se encontra para redimir as nossas faltas do passado e presentes. Que a nossa casa seja um cadinho, Senhor, de amor, de redenção. Muito obrigada. E nós que aqui estamos, queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade da reflexão e que possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos. Obrigada, Senhor, e que assim seja.